A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos mais uma vez juntos para podermos estudar a terceira lição do nosso quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, lições CPAD. Esse trimestre está sendo muito bom, pois nós estamos estudando sobre a justiça divina, a justiça de Deus, dentro daquele contexto em que a nação de Israel havia sido levada para o cativeiro. E aqui nós estamos estudando com base no livro do profeta Ezequiel, que foi o profeta que foi levado para o cativeiro, e ali Deus deu a ele tremendas visões sobre o contexto do motivo por que o povo estava no cativeiro, mas também as profecias de Ezequiel, ela tem uma conotação futura, ela não é apenas para aquele contexto, mas ela também é futura. E, pasme, ela fala para nós nos dias atuais, né? Por isso que nós estamos estudando aí esse trimestre, que eu tenho certeza que está sendo uma bênção para a vida de todos nós, pois estamos aprendendo muito. E na lição de hoje, que é a lição de número 3, nós vamos justamente falar sobre as causas, o que levou o templo do Senhor a ser destruído. E aí o título da lição é As Abominações do Templo, ou seja, o que foi que fez com que o povo fosse para o cativeiro e depois tivesse o templo destruído. Foram as abominações que eles praticavam e muitas delas eram ocultas. Por isso Deus então leva Ezequiel em visão até o templo, porque Ezequiel já estava no cativeiro, ok? Vamos lá? Então, se você tem a revista aí ou a sua Bíblia, vamos ler aqui o texto áureo que está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículo 3, e diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda abominações maiores, ou maiores abominações. Bom, o texto base da leitura dessa aula, ele está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 8, versículos 5, 6 e 9, e do 9 até ao 12, depois os versículos 14 e versículo 16. Diz assim: Disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Bom, essa é a visão que então Ezequiel ele passa a discorrer agora, no capítulo 8 do seu livro, ok? Bom, é interessante ressaltar aqui já no início dessa lição que
Ezequiel aqui, ele tem na sua linguagem, na sua literatura, não apenas algo que descreve um momento, aquilo que estava acontecendo naquele contexto, mas Ezequiel também está falando aqui sobre algo profético ou apocalíptico, que seria para o futuro. Então a visão de Ezequiel, ela tanto fala para o momento do contexto atual que ele estava vivendo, mas também ela diz respeito a um contexto futuro, pois a sua mensagem, ela tem também um significado profético para o futuro. Ela era preditiva porque ela falava do momento atual, no contexto que ele estava inserido, mas ela também era apocalíptica porque ela tinha uma simbologia para o futuro. E é interessante que Ezequiel, já no Antigo Testamento, né, é o profeta que abre esse estilo de linguagem futurista ou apocalíptica através das suas mensagens. Ok? Vamos lá. No tópico 1 da lição fala assim, sobre a visão. E o item número 1 é a segunda visão. Por que a segunda visão? Porque a primeira visão foi a visão da glória de Deus. Foi aquela que quando Deus ele começa a falar com Ezequiel, ele se revela a Ezequiel, depois do seu chamado ali, naquele contexto do chamado de Ezequiel, Deus dá logo uma grande visão a Ezequiel, e a visão que Ezequiel teve foi a visão da glória de Deus. Agora, passado 14 meses depois da primeira visão, né, quando ele viu aquela carruagem da glória de Deus, que foi no 5º ano do cativeiro, né, do rei Joaquim, que está registrada lá no capítulo 1, versículo 2, agora no capítulo 8, né, em diante, Ezequiel tem uma nova visão, que é a segunda visão. E essa segunda visão já não é mais a visão da glória de Deus, né? Porque agora, nessa segunda visão, o que ele vê? Ele vê são as abominações que estavam sendo praticadas no templo. E era o que justificava, então, a razão da ira divina que veio sobre os moradores de Jerusalém. O capítulo 8, versículo 18, justifica, então, dizendo que o motivo pelo qual Deus trouxe a sua ira, o seu juízo, era por causa justamente das abominações que estavam sendo praticadas principalmente dentro do templo, né? Essa data ela é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Bom, quando Ezequiel ele situa, né, bem dizendo que essa visão ela acontece justamente 14 meses depois da primeira visão, nós podemos situar os melhores teólogos, né, os grandes especialistas da teologia, eles conseguem fazer aqui uma contagem do tempo, mostrando que de fato ainda o templo não havia sido destruído, né? Ou seja, Deus estava falando, dando ainda ao povo uma oportunidade, quem sabe mesmo ali dentro, de se arrependerem. Mas o arrependimento, infelizmente, não veio ao coração deles naquele momento ali. Bom, um outro ponto importante a considerar nessa aula é que essa visão ela é preterista, porque ela se relaciona de fato com os acontecimentos do momento ali contemporâneos a Ezequiel. Mas ela não exclui o futurismo, ou seja, ela é uma visão preterista porque ela fala do contexto do momento, mas ela também é futurista porque ela tem uma interpretação futura que vão acontecer lá na frente também. Esse é o primeiro ponto a se considerar, então, sobre essa segunda visão. Bom, no item número 2, no ponto 2, nesse primeiro tópico aí sobre a visão ainda, vamos falar sobre as visões da abominação no templo. Bom, a visão no capítulo 8, ela destoa das demais visões. Por que ela destoa? É porque ela passa a ser diferente. Algo bem diferente daquilo que ele já havia visto, né? Primeiro, Ezequiel ele foi levantado por Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o toma, né? O levanta, ele fala que pega ele pelos cabelos de sua cabeça, né? Pelos seus cabelos, e o levanta entre o céu e a terra, e ele é levado numa visão até Jerusalém. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação.
É interessante que Deus leva ele em visões, né? Não é fisicamente que ele vai andando até lá. Deus o toma, o Espírito Santo o toma em visões, em espírito, leva ele até lá e em tempo real. Ezequiel vê o que está acontecendo. Agora, as consequências disso seria a curto, médio e longo prazo, né? Se eles não se arrependessem. Por isso que a visão ela é preterista e ela é escatológica. Preterista porque ela teria resultados a curto e médio prazo, e a longo prazo é o que a gente chama de resultado aí escatológico ou futuro para a nação, que vai ser desdobrado na escatologia. Terceiro ponto: como entender as visões de Deus? Bom, primeiro, Ezequiel foi transportado em espírito, né? Ele não foi fisicamente. Segundo, era em tempo real. Deus mostrou algo que estava de fato acontecendo naquele contexto. No versículo 3 aí do capítulo 8, ele deixa bem claro: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ou seja, ele não foi fisicamente, ele foi levado em espírito para que ele pudesse ver essas visões de Deus. Um outro ponto importante: Deus então leva Ezequiel até dentro do templo. Não foi simplesmente do lado de fora ou de longe, mas dentro do templo. Ele tem uma nítida visão. Essa visão de Ezequiel, ela é nítida, que ela acontece dentro do templo. No tópico 2, ou capítulo 2 da lição, o primeiro ponto fala sobre as imagens de ciúme. O termo ciúme no hebraico é kiná, e ele significa zelo, ciúme, ardente ou ira, né? Essa imagem é semel, ou em hebraico, imagem ou ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento chamam de Azerá, aquela imagem que é até muito já conhecida dos leitores do Antigo Testamento, né, por causa da idolatria do povo, e ela era chamada de Azerá, ou em outros momentos ela é chamada também de poste ídolo, né, de poste ídolo. O rei Manassés, ele pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá. Ele pegou uma imagem, né, desse poste ídolo chamado Azerá. Está registrado em 2 Reis capítulo 21, versículos 3 e 7. Mas depois de um tempo, lá no capítulo 23 de 2 Reis, nós vemos o rei Josias, ele fazendo uma limpeza, uma reforma no templo, e ele tira essa imagem de Azerá, né? Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo, né? Muitos teólogos acreditam que essa imagem que Josias retirou, fazendo aquela limpeza, uma reforma no templo, o povo havia colocado novamente. Por isso o termo, né, a expressão imagem de ciúme. Por quê? Porque aquele ato ali era um ato de idolatria, um ato abominável. E Deus já havia condenado todo ato de idolatria. Deus não aceitava a idolatria, né? Então por isso era chamada imagem de ciúme, porque provocava um ciúme de Deus, daquela atitude, né? É uma figura de linguagem, né? Ciúme, né? Porque Deus condenava aquela atitude. Bom, eu falei aqui antes que o grande tema que predomina aqui nessa lição, que circula essa lição, é a palavra idolatria. A idolatria, na sua essência, é a substituição de Deus, sua palavra, suas leis e seu sistema religioso por qualquer outra coisa. O conceito de idolatria ele é bem mais profundo que a adoração ou veneração a uma imagem de uma escultura. De um lado, encontramos a idolatria como a própria rebeldia contra Deus, e do outro está a adoração como uma submissão à sua vontade. Então, a idolatria não é simplesmente o ato de alguém se prostrar ou acreditar e pedir algo, alguma imagem. É mais do que isso. A idolatria é uma afronta direta a Deus. A idolatria é um ato velado, é um ato de rebeldia contra Deus. É um ato em que a pessoa está dizendo que não crê no Deus vivo e verdadeiro,
ela crê numa imagem que está abaixo de Deus. Nada está ao lado de Deus e nem acima de Deus. A Bíblia deixa muito bem claro, e a Bíblia revela Deus para nós. Ela deixa bem claro que só existe um único Deus vivo e verdadeiro, e que só Deus, esse único Deus que criou tudo e todos, todas as coisas, que é antes de tudo e de todos, que ninguém está ao seu lado, ninguém é antes dele, ninguém está à altura dele. Então só ele pode e deve receber adoração exclusiva, porque ele é digno de ser adorado. Bom, Êxodo 20, no versículo 3, quando Deus dá a lei, quando Deus deu ali a lei, quando o povo estava no deserto, Deus deu os 10 mandamentos. E logo no início, dos 10 mandamentos, Deus começa falando o que? No versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus já proibiu de cara, tirou eles do Egito e já os libertou daquele conceito de idolatria, daquele contexto que eles viam, o povo praticando toda forma de idolatria no Egito. Deus disse para o seu povo, não terás outros deuses diante de mim. Há um outro texto interessante, Deuteronômio 30, versículo 17 e versículo 18, que dizem assim, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje eu te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Se eles praticarem idolatria, Deus iria puni-los, Deus iria julgá-los. Então, o pecado da idolatria, ele é condenado por Deus. Deus ele não aceita que o homem pratique a idolatria. A idolatria, ela é uma rebeldia. A idolatria, ela é uma afronta direta contra Deus. E Deus não tolera a idolatria. Até porque a própria Bíblia já diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não aceita que ele seja louvado e glorificado e ao mesmo tempo essa mesma pessoa venha dar honra, glória ou louvor, ou atribuir aquilo que só Deus pode fazer, atribuir a outro ser. Ou seja, seria um ato de dividir a glória de Deus. E Deus, por completo, ele abomina aqueles que queiram dividir a sua glória. E aí a gente já aprende com isso, porque muitas pessoas hoje até praticam, elas dizem assim, eu vou na igreja, eu adoro a Deus, eu tenho um carinho muito especial por aquilo que Jesus fez, mas ao mesmo tempo ela pode estar praticando um ato de idolatria e Deus condena a idolatria, ok? Bom, ainda na parte 2 da lição, no tópico 2, no item número 2, que fala sobre o culto aos animais e aos répteis. Agora um outro problema que eles estavam praticando também, além dessa imagem de Azerá, que havia sido levada, praticada ali aquele culto, de adoração à imagem de Azerá, havia também o culto aos animais e aos répteis. No capítulo 8, aí, o versículo 10, nós vamos encontrar um culto pagão, mostrando o seu aspecto clandestino e secreto que estava acontecendo ali dentro do templo. Bom, nessa visão, o profeta ele precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Os versículos 7 a 8 dizem que então Ezequiel ele tem que cavar na parede, ou seja, era algo que estava oculto, secreto, do outro lado. Ezequiel, quando ele cava nas paredes, então ele vê pintado na parede interior do templo, pelo lado de dentro, ele viu que pinturas de animais abomináveis e répteis, e além dos ídolos do povo, ou seja, aquilo que Deus condenava, justamente tudo que Deus abominava. E é interessante que aqui o povo não era inocente, porque eles tinham consciência, eles sabiam daquilo que Deus havia dado como proibição, e eles praticaram ainda essas mesmas abominações. A zolatria significa adoração aos animais, e é algo que Deus
condenava. E justamente isso, culto aos animais, estava acontecendo naqueles dias ali em que Ezequiel vê essa visão. Bom, um outro ponto interessante aqui é acerca dos 70 anciãos. Bom, Ezequiel viu primeiro, né, uma imagem do poste ídolo chamado Azerá. Depois Ezequiel vê, né, uma outra forma de idolatria, que era o culto aos animais. Agora Ezequiel vê os anciãos, os 70 anciãos. Em hebraico significa, ancião significa zaquém, ou literalmente é idoso. Em grego significa presbítero, né? A gente vê os presbíteros no Novo Testamento sendo chamados de anciãos, ou aquela pessoa mais velha, ou os mais idosos, é aquele que tem mais experiência, né? Que poderia ensinar e conduzir o povo. Então é interessante que ele fala aqui sobre os 70 anciãos, ou seja, não eram leigos, não eram neófitos, não eram adolescentes, nem jovens. Ezequiel está falando de homens experientes, maduros, de vida, homens que com certeza vieram daquele contexto, né, vendo todo o mover de Deus, conheceram outros profetas anteriores a Ezequiel, conheciam bem o que eram os sacrifícios no templo, mas que agora, mesmo vendo, né, a destruição, vendo o povo indo para o cativeiro, pois Daniel já havia sido levado, Daniel estava lá na corte, né, de Nabucodonosor, Jeremias fica ali em Jerusalém e Ezequiel vai com o povo e fica ali junto ao rio Quebar. Mesmo vendo esse contexto todo, né, Ezequiel então faz aqui uma crítica, né, sobre esses homens, falando sobre que mesmo ele vendo esses anciões, mas havia ali uma prática, um desvio, né, daqueles homens ali diante do povo, porque eles viam tudo acontecer e nada faziam, né? Ezequiel então tem uma percepção de que esses 70 homens, esses 70 anciãos estavam ali presentes, vivenciavam tudo aquilo ali, mas nada fazia em relação à idolatria, ou seja, havia uma omissão da parte desses anciãos em nada fazer, porque quando Ezequiel ele tem essa visão, não há na visão de Ezequiel ninguém que repreenda o que estava acontecendo dentro do templo, né? O templo que foi edificado para a glória de Deus, vocês se lembram que quando Salomão edifica o templo, Salomão ele tem o cuidado de trazer o melhor, construir o templo com tudo que era de primeira qualidade. E quando ele terminou a obra do templo, ele apresentou o templo, ele dedicou o templo para ser exclusivo, um lugar exclusivo para que o povo pudesse prestar culto de adoração. Os sacerdotes eram os responsáveis pelo cuidado do templo, por tudo que iria acontecer ali, né? Se eles obedecessem, então Deus iria manifestar a sua glória sobre eles. Bom, e os anciãos deveriam então repreender o povo, chamar o povo ao arrependimento, mesmo que alguns do povo já haviam sido levados para o cativeiro. Aqueles que ficaram deveriam cuidar, deveriam zelar pelo templo, mas infelizmente não foi isso o que eles fizeram. Bom, as abominações, nós resumimos aqui essa primeira parte, no capítulo 2 da lição, dizendo o seguinte, que as abominações elas estão ligadas aos ídolos, que a abominação da idolatria, né? A idolatria ela é uma abominação aos olhos de Deus, ela é uma afronta contra Deus, pois ela estava sendo praticada num lugar onde jamais deveria ter sido praticada. Se ela não deveria ser praticada em lugar nenhum, imagine principalmente um lugar que ela não poderia ser praticada, era justamente dentro do próprio templo. E Ezequiel ele faz essa referência quando ele diz que dentro do próprio templo, né? É dentro do templo que Ezequiel vê esse tipo de abominação sendo praticada. Não foi nem fora, lá no meio de alguma tribo, mas dentro do templo. Essa presença, né,
era uma violação direta ao mandamento que proibia qualquer tipo de representação, né, de imagem, de escultura, pois Deus havia condenado isso. Ezequiel também ele viu ao lado norte do templo mulheres chorando por Tamuz. Quando Ezequiel, né, ele fala sobre isso, essas mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era o chamado o deus sumério babilônico, né, da fertilidade, e diz a história que eles ficavam pelo menos cerca de 6 meses, é como se estivesse morto ou dormindo, né? Então, depois de 6 meses, eles começavam a chorar, clamar a ele, para que ele então desse fertilidade, né? Essas mulheres aqui, elas são uma representação das chamadas carpideiras, que eram as mulheres que eram contratadas para chorar num funeral, num enterro, né? Para chorar se lamentando. Então, Ezequiel, quando vê essa visão, ele fala justamente desse problema, de que mulheres estavam ali chorando por Tamuz, ou seja, clamando pela fertilidade. Elas atribuíam a Tamuz, né, a bênção da fertilidade. Isso era algo abominável, porque somente Deus é que dava a fertilidade. É Deus que dava a vida. Ele criou os céus e a terra, tudo e todos, todas as coisas. Então, tudo que há na terra, tudo que produz, é bênção divina. Isso não poderia ser atribuído jamais a nenhum outro ser. Bom, Tamuz então era uma divindade babilônica de origem suméria, era chamado de Deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que esse Deus ficava 6 meses morto, né, e no submundo, depois do período da seca, e 6 meses vivo no período da chuva. Então eles faziam esse ritual de choro, né, clamando para que esse Deus Tamuz voltasse do submundo, da seca, e viesse e trouxesse então a bênção da fertilidade. Bom, Ezequiel vê esse tipo de invocação dentro do templo, ou seja, os judeus fazendo isso, negando com isso que a bênção vinha de Deus e atribuindo ao paganismo, a um deus pagão, né? Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético. Isso é um culto do sincretismo, algo que Deus havia condenado. Então fica aqui mais uma condenação que Ezequiel vê sendo praticada dentro do templo, ok? Bom, no capítulo 3.2, também nós vamos ver agora os adoradores do sol. Era um outro problema, né, sobre essas abominações. Primeiro, era essa adoração justamente a uma divindade babilônica pagã, que era esse ritual de Tamuz. Agora, Ezequiel também ele fala sobre os adoradores do sol. Ezequiel vê, né, na sua visão, ele vê também 25 homens de costas para o templo, virados para o oriente e adorando o sol. Era uma afronta aos olhos de Deus, porque eles, quando iriam praticar adoração, eles deveriam se voltar para o templo, olhar em direção ao templo. Salomão, quando edifica o templo, ele fala sobre isso, né? Que se alguém olhasse, mesmo estando distante, para que Deus ouvisse, ou seja, as pessoas se inclinarem em adoração a Deus, orando a Deus, mas em direção ao templo. Daniel, quando estava lá na Babilônia, mesmo estando na Babilônia, Daniel, ele abria suas janelas, ele orava em direção ao templo, ele olhava qual era a direção aqui que dava para Jerusalém, para o templo. Justamente nessa direção que Daniel ele olha para que as suas orações fossem ouvidas e atendidas por Deus, né? Mas agora a gente encontra aqui o quê? Uma visão onde a adoração estava sendo praticada de forma contrária. E era uma adoração não a Deus, era uma dupla abominação a Deus. Eles estavam de costas para o templo,
né? Um sinal de desobediência, de rebeldia, de protesto contra o templo, e adorando ao sol, algo abominável aos olhos de Deus. Bom, havia no Egito o chamado Templo do Sol, que é Bet Shemesh em hebraico, ou Casa do Sol. Esse termo ele é traduzido para nós no português como Heliópolis, né, na Septuaginta, Cidade do Sol, ou Polis, Cidade do Sol. Aqui se trata então de um ato extremamente abominável, porque eles estavam repetindo algo que os egípcios praticavam, que era a adoração ao Deus Sol. A cidade ela era dedicada ao Deus Sol, isso no Egito. O Egito praticava isso. E era também conhecido como o Deus Ra, que era representado aí como o Sol. Bom, todo esse ritual, as falsas divindades, revela o quê? Ele revela que havia uma apostasia ou um desvio generalizado em todo o sistema religioso naqueles dias do contexto de Ezequiel. Não havia outro remédio, ou seja, arrependimento eles não queriam se arrepender. Os líderes, os mais velhos, eram omissos em ver isso acontecer. Os que deveriam guardar o templo, né? Os sacerdotes que deveriam cuidar do templo, zelar pelo templo e guardar o templo, não permitindo que ninguém adentrasse o templo para praticar abominação, se tornaram omissos ou até praticantes disso. Então, o único jeito foi que Deus então iria permitir o templo ser destruído para que eles pudessem sentir a dor na consciência do que estava acontecendo. Bom, vamos retornar a um outro ponto aqui interessante, que no capítulo 8, no versículo 1, capítulo 8, versículo 1 do profeta Ezequiel, ele fala dos anciões na sua casa. Parece que esses anciãos, eles representavam algum tipo de autoridade espiritual sobre os exilados, né? Porque quando eles estavam ali naquele contexto do exílio, não havia mais uma liderança espiritual formada, porque o rei Joaquim ele havia sido levado para a Babilônia, ele estava preso, né? Foi destituído todo aquele sistema de governo da monarquia ali, porque ele estava preso, então, e o povo estava no cativeiro, então eles ficaram meio que sem uma liderança. Mas Ezequiel diz que os anciãos vinham até a sua casa frequentemente, eles buscavam algum tipo de direção ou orientação, ou pelo menos eles queriam saber algum tipo de informação, né, sobre o que estava acontecendo. Bom, no entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, que provavelmente esses anciãos não eram aqueles anciãos mais corretos, honestos, que tentavam ali ensinar os preceitos de Deus ao povo, né? E na verdade eles apenas queriam informação, mas isso não fica muito bem claro se eram anciãos bem obedientes à palavra de Deus, se o que eles iriam ouvir de Ezequiel era algo para transmitir também o povo ou não. Mas o que fica aqui é que esses anciãos sempre, né, frequentavam ali a casa de Ezequiel para ter algum tipo de informação ou orientação, né, diante de Deus. Bom, eu quero aqui falar sobre o que o templo significava para os israelitas. Bom, nós sabemos que o templo, né, tem a sua origem no tabernáculo, quando Deus dá a Moisés aquela visão no monte, e Moisés então ele constrói o tabernáculo. Depois o povo, agora já estando estabelecido na terra que Deus havia dado a eles, Davi, ele deseja no seu coração construir o templo, mas Deus não permite, e aí Salomão constrói o templo. E o templo, então, ele simbolizava a presença, o lugar da presença e da manifestação da glória de Deus. Ele, então, manifestava ali um lugar onde Deus iria descer ou manifestar a sua glória. Então, o templo, ele simbolizava o lugar da presença da glória de Deus.
O templo também, ele representava um lugar onde eles pudessem cultuar a Deus, era o lugar onde eles poderiam apresentar os sacrifícios, para que não ficasse algo solto, desordenado, ou até fora daquilo dos preceitos que Deus havia estabelecido. Deus estabeleceu regras do culto e da adoração e dos sacrifícios. Então o templo passou a ser um lugar onde eles iriam levar os seus sacrifícios, ali os sacerdotes iriam cumprir de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido. Seria um lugar separado, um lugar dedicado, exclusivo para a glória de Deus. Agora, um outro ponto que é interessante é que a presença e a glória de Deus, ela só permaneceria enquanto houvesse obediência. A obediência aos princípios de Deus, aos preceitos de Deus, era a base para que a glória de Deus permanecesse no templo. Bom, vamos concluir esta aula. Na conclusão, nós podemos ver o seguinte. Esta aula, ela fala justamente sobre as abominações praticadas dentro do templo. E a palavra idolatria é a palavra-chave aqui nessa lição. O que a gente conclui aqui? Que, primeiro, o povo foi para o cativeiro. Eles poderiam até estar no cativeiro e, quem sabe, Deus, por sua misericórdia, não permitisse que Nabucodonosor tocasse no templo. Vamos voltar um ponto aqui. Quando Nabucodonosor começou a levar o povo em cativeiro, Nabucodonosor foi lá, saqueou e levou os utensílios da casa de Deus, levou para a Babilônia. Mas de início Nabucodonosor não destruiu o templo, ele não mexeu no templo. O templo estava lá intacto. Quem sabe Deus não destruiria o templo, não permitiria que o templo fosse destruído. Mas o que acontece? O que nós vemos aqui no livro do profeta Ezequiel? Que o povo começou a praticar as abominações dentro do próprio templo. Havia ali rituais pagãos abomináveis aos olhos de Deus. Então o povo vai ao cativeiro, lá eles sofrem no cativeiro, mas Deus agora permite com que o templo fosse destruído. Por quê? Porque abominações estavam sendo praticadas dentro do templo. Deus condena isso. Então o que a gente aprende com essa lição? Aprendemos que com essas 4 cenas que Ezequiel vê dentro do templo sendo praticado, primeiro, Deus não tolera o pecado. Deus não aceita o pecado. Deus iria condenar as ações praticadas dentro do templo, permitindo com que o templo fosse então destruído. O que nós aprendemos aqui? Que Deus, ele condena todo tipo de abominação que foi praticado dentro do templo. Então, a idolatria era algo que Deus já havia dito antes para eles não praticarem, eles acabaram praticando a idolatria e por isso então Deus permite o templo ser destruído. Deus permite o templo ser destruído não porque Deus havia rejeitado a existência do templo, a construção do templo. Não, Deus havia rejeitado, foi o que eles estavam fazendo no templo, que era a prática da idolatria, da abominação. O que a gente aprende para os dias atuais com essa lição? De que Deus, ele exige de nós fidelidade e fidelidade extrema. Deus exige santidade, pureza, retidão. Deus não aceita com que nós venhamos adorá-lo, servi-lo, prestar culto a ele e ao mesmo tempo nos desviar e praticar idolatria. A idolatria é algo condenado por Deus. Deus julgará aqueles que praticam a idolatria. Então, com essa aula aprendemos que Deus não aceita, Deus não tolera nenhum tipo de abominação, de adoração ou de invocação a um falso Deus, pois só Ele é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe, que você reflita se há algo que você está fazendo, praticando, se seja um ato de idolatria, arrependa-se, porque Deus nos chama ao arrependimento, para que não soframos a sua ira futura. Aqueles que praticam algum tipo de abominação idólatra, se arrependerem, Deus, em sua misericórdia, Ele se dispõe a perdoar e colocar um ponto final nisso. Ele nos convida ao arrependimento, Ele nos convida à mudança de vida, Ele nos convida a nos voltarmos para a sua palavra. Foi isso que Ele disse para Salomão:
Salomão, quando dedica o templo, Salomão diz: Senhor, atende a oração do aflito, do necessitado, quando alguém orar, olhar para cá e clamar ao Senhor. E aí Deus disse assim: Salomão, se eu cerrar os céus e não houver mais chuvas, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. E agora os meus olhos estarão atentos, inclinados para ouvir a oração neste lugar. O que significa isso? Que Deus tem compromisso conosco quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e buscamos a Ele, buscamos somente a sua face. É isso que Deus espera de nós. Que Deus te abençoe, que esta aula sirva para trazer um alerta a nós, ao nosso coração, sobre a adoração, sobre o verdadeiro culto, sobre também a idolatria, aquilo que não se deve ser praticado. Deus te abençoe, tenha aí uma boa aula, uma boa semana com a bênção dele. Amém?